Pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. Olá, eu sou Ronaldo Dutra e se você quer se tornar um líder atrevido, continue conosco até o final do vídeo, que eu vou te ensinar o terceiro segredo da gerência minuto, que é um dos pilares da liderança atrevida. Bom, se você não assistiu aos 2 vídeos anteriores, eu recomendo fortemente que você assista, porque neles nós falamos por quê, qual é a filosofia por trás da gerência minuto. O primeiro segredo, que é os objetivos minutos, e o segundo, que se diz respeito aos elogios minutos. E neste vídeo a gente vai falar sobre o terceiro segredo, que é o redirecionamento minuto, que na versão inicial do novo gerente minuto era chamado de repreensão minuto, mas que o Kenneth Blanchard e o Spencer Johnson resolveram mudar para se alinhar aos tempos atuais, que mudou muito da primeira versão para a segunda. E também porque, e daí eu começar este vídeo falando que pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados, porque o objetivo do terceiro segredo, redirecionamento, ou mais conhecido aqui na linguagem corporativa como feedback corretivo, ou feedback negativo, ou feedback diretivo, não é fazer com que as pessoas se sintam mal. Ao contrário, se um feedback faz com que a pessoa se sinta mal consigo mesma, diminua, baixe a sua autoestima, o seu nível de confiança, ele não foi frutífero. Por quê? Uma pessoa que se sente mal consigo mesma vai produzir resultados ruins. E nós queremos bons resultados. E quem produz os resultados? As pessoas. Por isso que pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. E quando elas cometem um erro ou estão com um desempenho aquém do esperado, aquém daquele que foi combinado contigo lá no começo, lembra? No estabelecimento dos objetivos, das responsabilidades e do padrão de desempenho esperado, se faz necessário o redirecionamento minuto, o feedback corretivo. Só que esse feedback vai ser frutífero se a pessoa, ao final dele, sentir que o processo é justo e refletir sobre o seu próprio desempenho ou comportamento, e não como ela foi tratada por você. Se ao final do feedback ela sai reclamando para os outros colegas de como ela está se sentindo e por quê, de como ela foi tratada, além de você poder perder um bom colaborador, você pode contaminar negativamente os demais membros com a equipe. E aí, toda a atenção e a culpa, entre aspas, recair sobre o líder e não sobre a equipe, que também a gente não quer isso. O líder ele assume a responsabilidade. Mas um feedback mal dado pode tornar um líder um carrasco e todo mundo ficar apenas pensando no pessoal, nos sentimentos que emergiram, ao invés de refletirem sobre o desempenho e aquilo que precisa ser feito para corrigir a rota e que todos ganhem com um bom resultado. Daí o termo feedback, de retroalimentar e, a partir disso, gerar aprendizado para que possa gerar mudança e que, de novo, as coisas sejam colocadas no trilho para que o desempenho seja aquele mais próximo possível do combinado e, por consequência, deles adivinham os resultados esperados. Ronaldo, mas como que a gente faz isso? Como se percebe que o feedback é justo? Bom, o bom líder, ele sempre vai falar, tanto para o elogio minuto quanto para o redirecionamento minuto, como feedback positivo, o bom líder ele consegue separar a pessoa do comportamento. E ele vai se relacionar com aquela pessoa não como ele está se sentindo. O dia que ele está se sentindo bem, ele dá tapinha nas costas e tudo mais, releva essas coisas. O dia que ele está se sentindo mal, com a pá virada, como dizem por aí, transforma um erro pequeno numa coisa grande e humilha o seu liderado, dá bronca num adulto, ao invés de dar um redirecionamento. Não, ele se pauta no comportamento ou no que a outra pessoa está sentindo e dali ele faz o feedback de forma mais adequada. Então, você deve ter percebido que um feedback bem aplicado, ele é feito como? É lógico que também é feito de forma imediata, precisa
e se atenha aos fatos, ao desempenho. Mas antes disso, para que não haja uma injustiça, o líder ele avalia se os objetivos foram bem definidos, estavam claros, se aquele padrão, se a atribuição de responsabilidade foi bem feita e clara, estava claro para o seu liderado e o padrão de desempenho relacionado a isso também. Porque se não estava, ele não vai dar um redirecionamento. Ele vai fazer um realinhamento dos objetivos, os esclarecimentos, e dali seguir junto com o seu liderado em busca de atingir o desempenho esperado para que o resultado também esperado venha. Percebeu? Então, antes de dar um feedback corretivo, há de se analisar primeiro se não é responsabilidade do próprio líder, em virtude de não ter deixado claro o padrão de desempenho esperado, o resultado desejado, e colher as informações fáticas relacionadas e não misturar o comportamento com a pessoa. A partir daí, aí sim é feito o feedback de forma imediata, adstrita aos fatos. E você faz isso da melhor maneira. Como? Indo direto ao ponto, dizendo claro qual foi aquele comportamento que está desajustado ou desalinhado com aquilo que foi combinado. E a partir dali você dá uma pausa para que a pessoa reflita sobre o próprio desempenho, sobre o próprio comportamento. E depois de alguns segundos de silêncio para que essa reflexão seja feita, você retoma sobre as qualidades daquela pessoa, sobre a importância dele para os resultados e que você espera muito mais dele e conta com ele para atingir os objetivos. Esse é um resumo de como você fazer um feedback bem feito. Mas, Ronaldo, não seria melhor, como ensinam por aí, não está errado, mas será que funcionaria melhor se a gente fizesse primeiro um elogio e depois ater aos fatos, e voltar com o elogio, o famoso feedback burger? Eu dei uma hesitada aqui, porque... Por que eu acho que isso não funciona? Mas vou deixar para explicar de uma forma mais detalhada numa outra oportunidade. Mas pensa no seguinte, se você faz um elogio e depois vem com mas, a pessoa fala assim, então tudo que ele falou antes era mentira. O que ele queria de fato era aqui, me chamar na chincha, me dar uma bronca. E aí depois aquele elogio que você faz em relação à pessoa no final depois vai soar como uma técnica manipulativa. A pessoa vai se centrar apenas no recheio. Esse é o meu ponto de vista. Respeito quem pensa diferente. Ele pode até funcionar se for realmente sincero e se não houver o famoso enquadramento restritivo, ou seja, uma abordagem estreita, binária e paralisada, que a gente vai explorar isso numa outra oportunidade. Para a gente não fugir do assunto aqui. Então, como que a gente faz isso, Ronaldo? Como que é o feedback minuto? Vou pegar aqui o resumo do feedback, do redirecionamento minuto, do jeito que está colocado no livro. E se você ficar curioso, é um livro que eu recomendo. Você consegue ler esse livro em 2 horas, no máximo, 2h30, porque ele é muito gostoso de ler e é muito prático. Então, assim, se o objetivo é claro, um redirecionamento minuto funciona bem quando você, na primeira metade do minuto, redireciona as pessoas o mais rápido possível, ou seja, dá o feedback de forma imediata, confirma os fatos e revisa o erro cometido junto com os outros, seja específico, deixa claro como você se sente sobre o erro e seu impacto sobre os resultados, faz uma pausa, fica em silêncio por um instante para que as pessoas tenham tempo de se sentirem preocupadas com o que fizeram e não com a forma que ela está sendo tratada. Percebeu? E na segunda metade do minuto, lembra-se de informá-las de que elas são melhores do que o erro que cometeram e que você tem uma boa impressão delas como pessoas. Lembra-as de que você confia nelas, respeita seu trabalho e torce para atingirem o sucesso. E que está consciente de que, quando o redirecionamento acabou, acabou de vez. Ou seja, quando você dá um feedback, o feedback está dado. Sem
ficar remoendo, sem ficar retomando aquele mesmo comportamento de forma injustificada. O famoso jogando na cara, dando indiretas. E, principalmente, que você não crie uma crença com relação àquela pessoa, fazendo o famoso erro de atribuição, ou seja, atribuindo a personalidade da pessoa ou a sua disposição. Fulano, aquele liderado, ele não é comprometido, ou ele não delega, e por aí vai. Então, quando acabou, acabou, sem ressentimentos, sem mágoas, e aí você tem apenas um acompanhamento. E nós, como líderes, a gente tem que torcer e ajudar o nosso liderado a atingir o sucesso. Tá? Isso é muito importante. Ronaldo, o que mais a gente poderia falar, então? O que a gente viu nesses três vídeos sobre os segredos do gerente minuto? Porque qual é a filosofia que está por trás disso? Que pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. Objetivos iniciam comportamentos, mas consequências influenciam e mantêm bons comportamentos. Para ter boas consequências, além de estabelecer o objetivo, você precisa dar o feedback positivo o mais rápido possível, o elogio minuto. Então, aí você buscar flagrar o seu liderado, fazendo as coisas certas ou quase certas, para que você aumente o seu nível de confiança. E quando houver algum erro ou um desempenho aquém do esperado, você o redireciona, pautando, sendo específico com relação aos fatos e terminando dizendo que aquela pessoa é muito mais do que aquele erro cometido e que você está ali torcendo e disposto a ajudá-la a atingir o sucesso desejado. Bom, se fez sentido para você essa série de 3 vídeos, se inscreva no canal. Se você não assistiu ainda, assista os outros vídeos e continue nos acompanhando para se tornar um líder atrevido. Arro!